Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje eu vou falar para você da grana dos templários. Vamos destrinchar esse assunto um pouquinho mais com profundidade. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você não é um inscrito no canal Fatos Maçônicos, faça sua inscrição e aí você vai ficar por dentro de todos esses assuntos como esse aqui, que acabam orbitando de um jeito ou de outro a ordem maçônica, né? Então é só clicar ali no botãozinho vermelho, inscreva-se se você está inscrito, ative as suas notificações e também passe o link aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, divulgue, ajude a divulgar o canal Fatos Maçônicos, que eu tenho uma grande alegria de transmitir essas mensagens para o pessoal aí. Então é o seguinte. Então é isso, né? Eu vou deixar aqui, esse vídeo na verdade, ele é oriundo de uma situação fantástica, assim, que só a internet pode nos trazer. Então eu fiz um lançamento, né, do meu livro, Os Cavaleiros Templários de A a Z. Isso é a história dos Cavaleiros Templários e uma série de detalhes, e dentro desses detalhes aí fala também da questão da economia dos Templários. Então vou deixar o link para você adquirir. É um livro e-book, certo? São 180 páginas e ali você vai ficar por dentro de todo, vai ter uma noção muito correta e pragmática do que de fato era a Ordem Templária, da questão do julgamento, das coisas que os Templários foram acusados, o que eram essas coisas, as questões de idolatria e não sei o que, por que surgiu, né? Eu fiz uma live aí, e tá no canal essa live a respeito, né, dos Cavaleiros Templários, né? Mas é um vídeo um pouco longo, tem 1 hora de duração, e como eu falei, né, o livro, na verdade era o lançamento do livro, e o livro tem 180 páginas, impossível, né, em 1 hora, assim, eu só consegui dar alguns tópicos mais voltados à questão cronológica, fazendo alguns pequenos apontamentos, e agora a gente vai destrinchar um pouco essa questão. Então tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para o livro Os Cavaleiros Templários de A a Z, que é um e-book e eu garanto que você vai gostar. Então foi uma pesquisa muito grande nessa questão dos templários, eu até falei lá na live, eu possuo alguns graus maçônicos, né, templários também, né? Então de algumas linhas. Então, esse assunto é um assunto que sempre está abordando a maçonaria, e lá eu conto como começou essa história na maçonaria, esse negócio todo também, né? Então você vai ficar por dentro de todas essas histórias. E daí foi muito legal que eu estava fazendo a live, estava conversando, e teve um grande peregrino aí que é o Hildo, um forte abraço, né? Ele é lá do Espírito Santo, e ele está fazendo um trabalho de conclusão de curso e, coincidentemente, ele estava falando a respeito da economia, né, do dinheiro dos templários. Então é isso que eu vou destrinchar aqui nesse vídeo, né? Algumas linhas aí de pensamento, elas têm acabam se entrelaçando com o esquema da maçonaria. Não é que estou fugindo aqui do foco do canal, mas os templários sempre, né, tem aquela questão, nós da maçonaria oficial, existem uma série de corpos superiores e instruções, na verdade, em determinados graus, dentro da ordem maçônica, né, dentro da ordem Molay, também tem os graus dos Cavaleiros Templários lá. Enfim, é um assunto que acaba sempre orbitando essa questão da maçonaria. Então olha que interessante, né? Eu li uma pancada de coisa para montar esse material, né? Na verdade uma grande monografia, eu sempre tento buscar assim no país de origem, né, aonde se iniciou essas coisas todas, aonde você consegue a maior riqueza. Então muito tradução da língua francesa também, né? Eu busquei muito em livros franceses, autores renomados daquele país, porque lá teve um desenvolvimento muito grande essa questão da ordem templária. Beleza? Então é isso, né? E dentro dessas minhas pesquisas, o que eu pude constatar, né? Essa história é uma história assim que fascina, sabe? Como pesquisador eu fico fascinado por essas coisas que você começa, que nem eu peguei meu primeiro grau templário em 2014, né? E tem alguns, né, de algumas linhagens posterior a isso daí, né? Então isso me chamou muito a atenção, né? E eu comecei a estudar com bastante ênfase essa questão, tanto é que eu montei esse livro por conta disso daí também, né? É uma coisa interessantíssima, né? E, enfim, né, uma das coisas que chama a atenção, né, que fala que os Cavaleiros Templários eram muito poderosos, é essa questão da grana, né? Então a primeira coisa para esclarecer você, como é que funcionava?
existia lá na época dos Cavaleiros Templários, né? Que foi, oficialmente falando, foi de 1129, lá com o Concílio de Troyes, e acabou em 1312, com a bula Vox in Excelso, lá do Papa Clemente V. E, enfim, né? Nesse período, a ordem ela foi crescendo cada vez mais e montando espécies de bases, né, que chamavam commanderie ou comandarias, né, comandarias templárias. Então lá no livro eu coloco lá que haviam centenas, tem um mapa lá, tem alguns mapas ali de comandarias também, se você quiser saber a respeito de onde eram essas comandarias na Europa lá, então, e daí tem umas partes interessantíssimas a respeito disso, né? Isso daí eram bases, na verdade, eram bases. Essas bases, existiam as mais variadas formas de coisas que eles faziam lá dentro, né? Então eles oravam, eles trabalhavam com a questão do treinamento para a guerra, né? Porque daí tem uns lances assim, eu vou focar mais nisso daí. E também eram postos de troca de dinheiro. Então vamos fazer um desenho aqui dessa história toda. Então, por exemplo, eu sou lá um camponês, né? Cristão, né? Lá da França, por exemplo, né? Ou do Grão-Ducado de Luxemburgo, e eu vou lá, deposito meu dinheiro, né? Eu quero fazer, e isso era um costume interessante, né? Quem podia, hoje em dia a gente escuta mais falar essa questão de ir à Meca, né? Quem é do Islã, por exemplo, tem aquela vontade, né? Aquela disposição e até aquela obrigação de ir à Meca uma vez na vida. E naquela época o cristianismo tinha esse costume também, as pessoas iam à Terra Santa, mas imagine a dificuldade que era, né? Hoje, se eu quiser ir lá para a Terra Santa, eu vou no decolar.com, por exemplo, né? Mais ou menos programa minha viagem, eu vou ver que vai sair se eu colocar muito lá para frente, eu consigo uma viagem num custo mais baixo. Mas imagine a dificuldade, né? O pessoal andava de carroça, era assaltado, existia uma violência muito grande, não existia tanta segurança. Hoje nós não temos tanta, né? Mas não, em termos comparativos, hoje é muito mais seguro do que naquela ocasião, né? Parece que não, mas sim. Então existiam muitos bandidos aí andando nessas trilhas para justamente assaltar e pegar os bens dos peregrinos. Tem um lance aí do desenvolvimento dos templários, né? Mas nós vamos chegar num ponto que é o seguinte: eles pegavam, né, o camponês lá da França ou do Grão-Ducado de Luxemburgo, como eu falei, ia lá e depositava sua grana, né, seu dinheiro, porque também se ele deixasse a casa sozinha, levavam tudo, né? Então ele procurava levar os seus bens, deixava às vezes a casa lacrada e tal, e aí isso ainda não impedia, né, se não tivesse ninguém vigiando a casa, dele de furtarem tudo que tinha dentro da casa. Então ele chegava lá mais ou menos assim nessas comandarias e depositava o valor que ele tinha, ou o valor da viagem. Então existiam vários desenhos que acabavam acontecendo nessa ocasião, ou seus bens, certo? Ou uma escritura, enfim. Mas vamos imaginar que ele tinha uma determinada grana, depositava lá na França, lá no comando da França, né, no castelo lá dos Templários, enfim, né, e ele ia, na verdade, para a Terra Santa. Chegava lá na Terra Santa, ele tinha recebido um papel, né, chancelado lá pelo comando da França, e chegava lá em Acre, por exemplo, ou na própria Jerusalém. Ele chegava no castelo dos Templários, na comandaria lá, e pá! Opa, eu tinha deixado essa grana lá, quero resgatar ela aqui. Então funcionava desse jeito. Como que os templários ganhavam dinheiro? Daí é um lance interessante, porque existia um regramento que cristão não podia cobrar de cristão, devia acontecer esse tipo de coisa, né? Então os templários, com a regra desenvolvida lá por Bernard de Clairvaux, também seguiam essa questão. Porém, todavia, contudo, né, existia aquela diferença cambial. Então o cara depositava o dinheiro dele, que era um dinheiro francês, vamos pôr assim, né, lá na França, e tirava o dinheiro que era um outro dinheiro na ocasião, né, era o dinheiro que era utilizado em Jerusalém. E essa diferença cambial, como a gente tem hoje, por exemplo, do dólar para o real, essa parte ficava com os cavaleiros templários. Então existia essa diferença cambial e assim, mais ou menos, gerava uma fonte de renda. Então é isso. Então essa era uma das fontes de renda dos templários. Outra coisa que nessa pesquisa eu achei interessantíssimo também, né, fantástico, né, é porque mais ou menos assim, o sujeito morria.
Imagine você que naquela ocasião, né, todo mundo estava preso naquela questão da monarquia absolutista por toda a Europa praticamente, né? Tinha reis, monarcas, enfim, né? E qual que era o outro braço que lidava, né, que comandava praticamente tudo? A Igreja Católica. Não fazendo juízo de causa do que aconteceu nessa época, né, conhecido como Idade Negra, Inquisições, a Inquisição protestante, essa foi depois, né, mas existia toda essa questão, né, que envolveu a Igreja Católica desde aquele período, já no começo. Então era um braço de ferro muito forte, assim, que acabava comandando os locais junto com o rei, né. Os Cavaleiros Templários, eles acabaram surgindo como um terceiro poder, assim, um poder pequeno, né? Então, o que acontecia na prática? Existia a igreja, existia o rei e existia o comando templário, e tinha um mestre do templo ali, né? E esses templários, eles de fato não obedeciam ao bispo local ou padre local, dependendo da situação ali onde estava o comando. Eles obedeciam somente o que foi conhecido depois como grão-mestre, né? Ou mestre do templo lá de Jerusalém, que seria o mestre principal, e também o papa da ocasião. Então eles tinham eles não, via de regra, eles não obedeciam o poder local, certo? Não obedeciam. Claro que tinha aquele lance, né, se a gente tentar entender e nos transportarmos, tinha aquele negócio da política da boa vizinhança, então um não queria problema com o outro. Muitas vezes até era interessante pela falta de efetivo que esses reis, esses monarcas tinham, e os templários também acabavam cuidando dos bens desses monarcas e mesmo dos clérigos ali, né, da igreja e tal, né, eles acabavam cuidando, fazendo um trabalho assim de cuidar dos bens. Só que pelo que eu constatei nessa questão, não era cobrado, né, era mais uma questão política. Então eles aproveitavam, prestavam esse serviço e ficavam de bem assim com o pessoal, com os reis, e ficavam de bem assim com o pessoal da igreja local, com o bispo local, com o padre, enfim, né? Cada reinado tinha o seu desenho um pouquinho diferente, se a gente vai analisar isso. Então eles ficavam bem politicamente também com isso daí. E muitos desses reis, na verdade, também doavam, faziam doações de terrenos, né? Ou às vezes de locais de palácios, né? Nós temos muitos castelos, melhor falando, né? Que ainda existem até hoje, né? Lá no Grão-Ducado de Luxemburgo tem 4, por exemplo. E enfim, eles acabavam recebendo esses castelos todos, né, e existem muitos ainda, né, alguns estão em ruínas, mas vários existem ainda, estão de pé. Às vezes eram castelos, às vezes eram igrejas, e eram locais, muitos desses eram locais que eram doados aos Cavaleiros Templários. Então grande parte da sua fortuna vinha de fato em propriedades, né? Daí tem aquelas lendas da Arca da Aliança, do Santo Graal, não sei o que, mas a questão era extremamente prática, né? Basicamente eles prestavam um serviço de proteção, né, tanto aos peregrinos quanto aos clérigos, enfim, até os monarcas, e acabavam recebendo de uma forma ou de outra, né, ou com favores, ou acabavam recebendo na questão política, né, ficavam bem politicamente ali no local onde que eles estavam. E também tem um lance interessante, né? Olha que coisa cabulosa que acontecia naquela ocasião, assim, que pouca gente sabe dessa história, né? Então, mais ou menos, como é que funcionava o negócio, né? Você era uma pessoa que vivia lá no ano 100, né, mais ou menos, na época dos Cavaleiros Templários. Vamos pegar ano 1200, mais ou menos, que já estava bem colocado, os regramentos impostos lá pela igreja já estavam bem feitos, na verdade. Daí, olha que interessante, você morria, claro, a igreja, com toda aquela questão de... E eu aqui não estou fazendo política contra a Igreja Católica, é somente questão histórica, né? Vinha com toda aquela pressão que todo mundo sabe, né? Aquela questão, imagine o pessoal ignorante naquela ocasião, né? As pessoas que tinham alguma educação, elas faziam parte da nobreza ou faziam parte da igreja, afinal de contas, né? Porque os padres, eles são eruditos. Mas a igreja e os dirigentes também dessa época da nossa história, eles utilizavam muito a questão do medo, né?
Utilizavam muito essa questão do medo. Então, você tinha que ser enterrado num cemitério católico, por exemplo, né? Então, e eu não tô, por favor, não me interprete mal, não estou fazendo nenhuma política, nenhuma propaganda, são termos históricos. E você tinha que dar 30% de todos os seus bens para você ser enterrado em um cemitério católico. Aí que os templários também começaram a crescer demais o seu dinheiro, foi justamente por conta dessa situação, porque eles cobravam um pouquinho menos, né? A ordem foi crescendo, obviamente, as pessoas foram se desenvolvendo, os cavaleiros templários eram seres humanos, né? Afinal de contas, eram seres humanos, e também morriam. E daí começaram a se desenvolver os conhecidos cemitérios templários. Então, naquela ocasião, era mais barato você ser enterrado, você cristão daquela ocasião, né? Era mais barato você ser enterrado em um cemitério templário do que um cemitério dito da Igreja Católica. Isso, claro, houve toda uma documentação, né, que legitimou essa questão dos templários. Então eles começaram a crescer como um terceiro poder dentro ali da sua jurisdição, da onde que eles estavam colocados, né? Dentro do estado que eles estavam, dentro do reino, do reinado, do condato. Então tem vários nomes, vai depender e tem muita variação. Então você veja, eles ganhavam dinheiro trocando dinheiro, ganhavam dinheiro muitas vezes protegendo pessoas e ganhavam muitas propriedades também nos locais onde eles estavam, né? E também ganhavam dinheiro com essa história de enterrar o pessoal. Então, essas aqui são algumas curiosidades dessa ordem, que é uma ordem fantástica, um estudo assim maravilhoso, para quem gosta dessas coisas, assim, é uma coisa fantástica, né? E também a minha intenção é desmistificar muita coisa, né? E eu vou desmistificando aí à medida que os vídeos vão evoluindo, através desse tema de templários. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, agradeço ter ficado até o final. Se não fez a sua inscrição e se você gosta, dê o seu like e compartilhe aí nas suas redes sociais. Espero você no meu próximo vídeo e um fortíssimo abraço!